Ok, gente, eu voltei. Eu estava falando sobre a passagem da Gina Levinson, nesse livrinho sobre adoção, de que todos nós, antes de mais nada, fomos adotados. De que se nós sobrevivemos, de que se nós estamos aqui querendo sobreviver, é porque alguém precisou querer antes da gente e pela gente, antes que a gente desse conta de ter essa força vital, esse ímpeto, essa pulsão rumo à sobrevivência. Eu chamo de emprestar o fio de Ariadne, em uma referência ao mito do labirinto do Minotauro, em que a princesa Ariadne entrega um novelo para o Teseu amarrar na entrada do labirinto e conseguir andar pelo labirinto inteiro, derrotar o Minotauro e sair dele sem se perder. Eu diria então que para a gente existir, alguém teve que querer muito que a gente existisse antes da gente conseguir ter esse desejo. Alguém consciente ou inconscientemente nos emprestou o fio de Ariadne. Quem conhece a história de Harry Potter já sabe, né, que Voldemort elege o menininho mestiço numa identificação, ele elege esse menino como seu igual, e na hora de tentar matar o Harry, depois de matar a mãe do Harry, ele perde os poderes. Que é uma alegoria, é uma cena bem alegórica. Lembra que a gente estava falando do funcionamento perverso do Voldemort, de uma pessoa que não reconhece a existência do outro, que não entende que ele não é onipotente como ele pensa e que existe um mundo para além dele? Então, nessa cena, ele se depara quando a Lily quis de todas as formas possíveis que o filho dela sobrevivesse, nem que ela tivesse que morrer para que isso acontecesse. Ela não sabia que o filho dela ia sobreviver se ela fizesse isso. Isso é muito importante. Porque uma vez até li uma fanfic de que a Lily teria propositalmente emprestado a sua força vital para o Harry sobreviver por meio de um encanto antigo. Mas não é isso que acontece. É muito mais interessante. A Lily não sabia que o filho ia sobreviver, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela queria de todo o coração que ele sobrevivesse. E ela literalmente deu a vida tentando, querendo, desejando que o filho dela sobrevivesse. E esse desejo máximo de querer que o outro sobreviva, de emprestar força vital para o outro, é um amor autoritário, não é um amor qualquer. Quando o Dumbledore fala para o Harry que foi o amor que salvou o Harry, ele não está falando de qualquer amor, mas da capacidade de amar um outro que não é a gente. E esse reconhecimento tão profundo do outro, que faz com que eu me sacrifique pelo outro, que é a alteridade, é esse outro que é imposto a Voldemort, mostrando, olha, você não é onipotente como você imagina, tem um limite aqui. E é aí que o Voldemort perde os poderes. Só que o Voldemort é muito tapado, ele não percebe isso. Quando ele vai dizer, o amor é um encanto muito antigo, realmente eu nunca pensei nisso, ele não entende. Ele entende o que é, mas não compreende. E isso a gente vai ver mais pra frente. O Dumbledore compreende. O Dumbledore fica encarregado de adotar o Harry, ou seja, de providenciar que o Harry continue vivendo. E ele quer que o Harry viva e ele gosta do Harry. Só que para que o Harry pudesse sobreviver em segurança, o Dumbledore sabe que não adianta ele entregar o Harry nas mãos de uma família bruxa que quisesse muito cuidar dele. E a gente tem que imaginar que muita gente queria tomar conta desse menininho, muita gente estava disposta a ter a honra de tomar conta do menino que sobreviveu e derrotou o Voldemort, ainda que ninguém saiba o que aconteceu realmente. Mas todo mundo queria, só que o Dumbledore pega o Harry, leva ele pro anonimato do mundo trouxa e entrega para a irmã rancorosa, invejosa e ressentida da mãe dele, que é a tia Petúnia. E aí a gente se pergunta, por que o Dumbledore fez isso? E não obstante, não bastasse isso, quando o Harry vai para Hogwarts, quando ele faz amizades, quando ele é adotado pelos Weasley, os Weasleys várias vezes pedem para o Dumbledore deixar o Harry morar com eles. Só que o Dumbledore fala, a casa do Harry é a casa dos Dursley. Ele tem que retornar para lá pelo menos um período para poder chamar aquele lugar de lar.
E ninguém entende por que ele faz isso, né? Por que afinal de contas, os Dursley têm que tomar conta do Harry se os Dursley odeiam o Harry odeia os Dursley e os Weasley amam o Harry e vice-versa. Por quê? E aí o Dumbledore, ele explica que ele continuou o feitiço da mãe do Harry por meio da tia Petúnia, que é a irmã do Harry. Ele disse, olha, esse feitiço ele fica estranhamente preso no sangue da gente. E como a sua tia tem o mesmo sangue da sua mãe, então você precisa estar na casa dela e ser adotado por ela para continuar protegido, pelo menos enquanto você for menor de idade, pelo menos enquanto você for criança. E aí, uma interpretação meio complicada que a gente poderia fazer, uma interpretação superficial Harry Potter é uma história que está nos dizendo que os laços de sangue superam em muito, em poder, em proteção, os laços afetivos, os laços de afeto. Os Weasley não são parentes biológicos do Harry, então nunca poderiam protegê-lo, porque eles não são os pais biológicos ou parentes biológicos. E isso é uma leitura completamente equivocada. Eu proponho uma outra, que é a seguinte. Quando a gente fala de adoção, existem 2 riscos que a gente corre. O primeiro é pensar, laços de sangue são mais potentes, são mais fortes que laços por amor, por afeto. O que, ok, não é verdade. Mas o segundo erro que a gente comete é o risco de, numa tentativa de proteger a criança, apagar o passado dela, negar que o passado, por mais tenebroso, justamente por ele ter sido muito tenebroso, que ele tenha ocorrido. Então, é um impulso, uma vontade que aparece muito, principalmente no processo de adoção, de pegar aquela criança que tem uma história, que tem um passado, e querer apagar as origens dela, querer apagar tudo que ela passou, todo o tipo de cuidado perverso e abusivo que muitas vezes ela possa ter recebido, passar uma borracha naquilo e começar de novo. Olha, nada disso aconteceu, a partir de agora você veio do zero, você veio da nossa família e vamos tomar conta de você. Inclusive, isso aparece quando mudam completamente o nome da criança. Olha, a partir de agora você se chama fulano de tal. Como se com esse gesto a gente pudesse dar um restart, formatar o computador, reiniciar toda a experiência de vida daquela pessoa. Sendo que o caminho mais proveitoso é reconhecer que esse passado existe, reconhecer que ele deixa marcas na gente e poder nos reconciliarmos com a nossa própria história, que é o que eu estava falando no outro vídeo, que é muito importante a gente conseguir reconhecer o que aconteceu para poder construir um futuro. Então, quando o Harry volta para os Dursley todo verão, ele está revivendo todo o passado que constituiu ele. E o fato dele morar com os Weasley na adolescência não apagaria os traumas pelos quais ele passou. Então, ele precisa revivê-lo, enquanto ao passo que ele vive um presente mais feliz com as pessoas que ele ama, ele precisa se reconciliar com esse outro lado, essa outra parte da história dele. E isso é tão poderoso que no finalzinho a gente descobre que o Harry e o primo dele, o Duda, se gostam. A gente descobre que o Duda gosta dele. Que embora os adultos não sejam capazes de perdoar o Harry por ser bruxo, que é o caso da tia Petúnia e do tio Walter, o Duda, que foi uma criança junto com o Harry, ele já tem uma outra cabeça, ele já vê as coisas de um jeito completamente diferente. E é um fato que a gente só percebe no final, essa reconciliação. Ainda que o Duda não esteja no mesmo lugar que o Rony, a Hermione, as pessoas que o Harry ama, ainda que não esteja no mesmo lugar, ainda está num lugar muito importante, um lugar de reconhecimento. Esse reconhecimento, reconhecer o passado, reconhecer a nossa história, reconhecer todos os contextos que nos constituem, é um passo importante para o amadurecimento, para que adquiramos a capacidade de sobreviver e de querer viver. Reconhecer a história do Harry é o que o fortalece e permite que ele continue sobrevivendo e se ligando a relações cada vez mais amorosas. Toda a história se desenvolve a partir do crescimento do Harry. Ele começa bebezinho e vai até
o início da idade adulta aos 18 anos. E ele é progressivamente adotado, cuidado o tempo todo. Ele foi adotado pelos Dursley, ele é o tempo todo uma criança sob tutela do Dumbledore. O Dumbledore é que é responsável por saber o que está acontecendo com o Harry, por onde que ele está caminhando. Ele é adotado pelo Hagrid, pelos Weasley, por Sirius Black. Então ele é uma criança que vai recebendo amparo de um monte de gente no meio do caminho. Até conseguir chegar no final, sobreviver até o final, para enfrentar o Voldemort na cena que remete o primeiro encontro deles, quando o Harry então era só um bebezinho. Que é uma cena muito, muito importante. Porque o Voldemort, ele é incapaz de compreender por que o Harry sobreviveu. Que poder é esse que o Voldemort desconhece? Aí o que o Voldemort pensa? Bom, foi o sangue, a força vital da Lily que fez com que o Harry me derrotasse. Então o que ele faz? Ele pega um pouco do sangue do Harry e coloca no próprio sangue. Ele tenta absorver esse poder. Não estou explicando errado. O Voldemort, ele recupera os poderes dele a partir de um encantamento que ele mesmo inventou. E para retornar mais forte, ele absorve um pouco do poder que fez com que o Harry sobrevivesse quando era nenenzinho. Então ele fala, então o poder da Lily tá no sangue, que é esse poder que faz com que eu não possa tocar o Harry, que faz com que o Harry tenha que viver com os Dursley até a maioridade. Aí o que o tapadão do Voldemort faz? Ele pega o sangue do Harry, uma parte, e coloca no próprio corpo e fala, pronto, agora eu também tenho esse poder. Agora eu posso te tocar e eu posso te matar. E é justamente o fato do Voldemort ter perpetuado esse poder no próprio sangue, no próprio corpo, que faz com que o Harry, quando ele morre e vai pegar o trem, naquele entre vidas, em que ele conversa com Dumbledore lá no 7º livro, no 7º filme, o que faz com que o Harry sobreviva é o fato de que o poder ainda continua entranhado em alguém, dessa vez no Voldemort. E isso não é explicado nos filmes. É só no livro que tem essa passagem que o Dumbledore explica por que o Harry não morreu. Quando o Voldemort lança o Avada Kedavra, quando o Harry se entrega para ser morto pelo Voldemort e ele acorda na estação de King's Cross. Ele acorda ali no Entre Vidas e escolhe voltar à vida. O Voldemort, ele não reconhece a alteridade, ele não entende que existe um limite na existência dele, que é a existência do outro. Ele tenta absorver aquilo, porque é o que ele faz, é como ele se relaciona com o mundo, ele usa tudo que está à volta dele. E é, mais uma vez, essa escolha egoísta, esse modo de funcionamento que não vê o outro, que vai lá e coloca um limite na atuação dele. A gente volta à cena final em que o Harry está apontando a própria varinha para o Voldemort. E aí, os dois estão se medindo, o Harry está com todos os truques e toda a ajuda do mundo que ele recebeu, só que em nenhum momento ele é mais poderoso que o Voldemort. Ele apenas detém um saber, um fato da vida, que é o fato da alteridade, que é esse poder da adoção, que faz com que a gente reconheça o outro e queira que o outro sobreviva. E aí o Voldemort faz a mesma coisa que ele sempre tenta fazer com o Harry. Mata com a Avada Kedavra. Ele lança a Avada Kedavra, que significa literalmente desapareça com essa palavra. Ou seja, um ataque mortífero querendo que o Harry desapareça. Só que o Harry não é um herói. Ele não é todo poderoso. Ele não é um inimigo de mesmo calibre do Voldemort. Ele lança de volta Expelliarmus, que significa literalmente expelir armas. É como se ele falasse: não me mate. Ele não tenta atacar. Ele só tenta se defender, que é exatamente o que uma criança tenta fazer quando um adulto vem e a ataca. Ela só tenta, de um jeito vulnerável, de um jeito impotente, se defender. Não tenta derrotar o mal, tenta apenas se defender, sobreviver a esses ataques mortíferos. E o que mata Voldemort, definitivamente, é a alteridade. O fato de que ele simplesmente não é onipotente como ele pensa. E não é um inimigo ou escolhido que mostra isso para ele.
Então a gente não tem um Luke Skywalker, um Son Goku, um Bilbo Baggins. A gente não tem um herói oposto a ele, um oponente, para mostrar os limites dele. É o conjunto que está cercando eles. Essa cena, que é importantíssima, só aparece no livro, não aparece nos filmes. Nos filmes não tem o menor sentido. Mas o Voldemort e o Harry estão se medindo cercados por uma batalha em que o Voldemort e seus soldados estão perdendo. A gente vê a coletividade, o conjunto, todas as criaturas possíveis e imagináveis cercarem os Comensais da Morte e derrotarem eles. Porque é o todo, é tudo aquilo que não sou eu, que é a alteridade, que mostra os limites da onipotência do Voldemort. E o Harry apenas simboliza esse fato. Ele não é essa alteridade encarnada, ele não é o herói. Ele é parte de um todo que é o exato oposto, o antônimo da onipotência, que é a alteridade. Então, novamente, a gente não tem um chamado para aventura e a gente não tem também um herói aqui. A gente tem a força do conjunto. E, mais uma vez, para atestar que Harry Potter é uma história sobre a adoção, sobre um menino que tenta de todas as formas sobreviver, porque alguém antes dele quis que isso acontecesse, a gente tem um epílogo em que o Harry finalmente consegue aquilo que ele sempre quis. Então o Harry ele não morre heroicamente, ele não consegue a glória, a eternidade, riqueza, reconhecimento e poder. Ele consegue tudo o que uma criança quer, toda criança quer. Uma família. O epílogo é tão simples, mas tão simples, que ele foi um dos primeiros capítulos que a autora escreveu e ela guardou numa pasta amarela, a famosa pasta amarela da J.K. O epílogo ele é muito simples, ele tem poucos personagens, é simplesmente o Harry finalmente com uma família dele, levando os filhos para a escola, que é exatamente o que ele queria desde sempre, que é o que aparece aqui no primeiro livro, no espelho de Ogezed. O espelho de Ogezed, o espelho do desejo, revela que o Harry mais quer, o seu desejo mais desesperado, mais arraigado do fundo do seu coração, é ter a família dele em pé ao redor dele. É estar cercado de uma família. Não é glória, não é riqueza, não é troféu, não é a glória eterna, não é eternidade. E não é a imortalidade. Não é ser um ícone. E também não é viver uma grande aventura. É ter uma família. É o desejo profundo de toda criança, inclusive de toda criança que a gente foi, que é ser amado por uma família. É um capítulo, o epílogo é um capítulo muito simples, foi um dos primeiros capítulos que a autora escreveu, então ela passou anos desenvolvendo a saga, mas esse capítulo final já estava escrito, e do jeito como estava ficou. Tem poucos personagens, pouca coisa acontece, e ele é muito simples, ele é muito emblemático, ele mostra uma família normal, do jeito que o Harry sempre quis. Ele confirma essa ideia de que essa história, a série Harry Potter, é uma história sobre um menino que sobreviveu porque foi adotado e que tenta continuar sobrevivendo até atingir a maturidade e ter uma família, novamente. O que podemos interpretar, resumindo, a saga Harry Potter como o conflito entre uma figura que é a personificação da perversão, que projeta a sua destruição no menino, que não deixa de ser um menino que passa a história inteira sendo uma criança, por vezes amparada, muitas vezes desamparado, até o final, até o último ato, e essa criança, ela carrega um fardo muito pesado, que é a representação do poder, do limite que a perversão teme. Só que ele não é esse herói, ele não é esse monomito. O Harry é uma criança adotada, uma criança desamparada, uma criança que carrega o fardo
de ser para a perversão um mito, um monomito. E essa criança consegue derrotar Voldemort não por ser um gênio, não por ser extremamente competente, não por se destacar de alguma maneira mágica, mas porque ela foi o tempo todo ajudada. É uma história sobre o coletivo, sobre uma rede de apoio, impondo limites à perversão. E eu acho muito importante, muito interessante ter essa interpretação para opor, para a gente se opor. E quando eu falo opor, não é eliminar, é coexistir, mas assim, para a gente opor essa ideia do monomito, essa narrativa do gênio que é tão difundida na nossa sociedade, com essa ideia da alteridade, do coletivo, que tem sim uma representação de um herói, mas que ele não passa disso, uma representação. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que as outras histórias, as histórias do monomito, do escolhido, que de alguma forma é um gênio, são ruins. Não, pelo contrário, temos histórias ótimas de gênios, de pessoas extremamente competentes no seu ramo, como Luke Skywalker, Hobbit, que tem com certeza interpretações muito interessantes, que não é o objetivo trazer aqui, mas que eu acho importante. Essa ideia de que o Harry, ele não é um herói propriamente dito, ele não é um monomito, ele não é a tentativa de um herói capenga, que foi criado de um jeito capenga, de um jeito mal feito. Não é nada disso. Então é isso, gente. Esse vídeo, ele derivou, ele é baseado num texto que eu apresentei num congresso de psicanálise, direito e literatura sobre adoção. O texto se chama O Menino que Sobreviveu Porque Foi Adotado. Está nos anais desse congresso. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, porque tem muito texto legal, tem muito material bacana que articula o tema da adoção à psicanálise, ao direito e à literatura. O meu texto ficou diferente desse vídeo que eu fiz, então se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. E se gostaram do vídeo, deem um like, inscrevam-se no canal, deixem os comentários e muito obrigada. A gente se vê.